eu tenho sido guiado pelo Espírito Santo? E aí nós vamos ler Romanos 8, do 14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você pode ler comigo? Vamos ler junto? Vamos lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos começar assim. O que é ser guiado pelo Espírito? Ser guiado, a palavra ser guiado é receber orientação, é receber uma direção, ou ser acompanhado por algo ou alguém para chegar a um destino certo, a um destino seguro. Por exemplo, quando você coloca lá no GPS um endereço e você quer ir naquele endereço, e aí você segue aquela orientação, você segue aquela direção, e às vezes você entra até no automático, não é? Você nem pensa muito. Vire à esquerda, você vira. Vire à direita, você vira. Pronto, você chega no destino certo, porque você seguiu uma orientação. Você seguiu uma direção. Agora, muitas pessoas são guiados por coaches, muitos são guiados por guias espirituais, muitos são guiados por uma orientação profissional, psicólogo, psiquiatra. Ah, não, vou fazer minha terapia e ali ele vai direcionar minha mente, né? Tá errado? Não, não estou dizendo que está errado, tá? Não estou dizendo que está errado. Mas hoje eu estou convidando você para uma reflexão e um convite, se você ainda não é, para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você vai tomar decisões importantes na sua vida, você precisa da orientação certa. Você precisa da direção certa. E às vezes nós somos guiados até para gerir as nossas emoções. E muitas vezes nós não pensamos quem está nos guiando, quem está nos conduzindo. Vamos ler lá em Filipenses 4 e 7. E quando nós lemos o versículo anterior, logo acima, nós lemos assim, ó, os filhos de Deus são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Ah lá, ele voltou lá. Vamos lá? Vocês me ajudaram a ler. Vamos ler de novo então? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu posso dizer o seguinte, se eu sou filha de Deus, eu sou guiada por quem? Pelo Espírito de Deus. Nós precisamos consultar o Espírito de Deus antes de tomarmos qualquer decisão. Nós precisamos ser sensíveis a Ele. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Por quê? Porque quando nós temos intimidade com o Espírito de Deus, às vezes não precisa dele nem falar, ele dá uma sensação. Ele te dá uma sensação de paz ou não. Você fala, peraí, essa paz aqui eu já sei. O Espírito Santo está me guiando para cá. Estou em paz, estou alegre. Fechou, Espírito Santo, estamos juntos, já entendi. Agora, quando o Espírito Santo te traz um incômodo, uma aflição de espírito, está apertado assim,
Você já entende? Não, peraí, não é para eu fazer isso aqui não. Isso aqui, o Espírito Santo, você está tão íntimo do Espírito que você já entendeu. Não precisa nem dele falar. Eu até estava brincando com uma membra da igreja aqui, que eu falei para ela, olha, se Deus está usando muito profeta para falar com você, fica ligada aí, tem alguma coisa errada. Ela falou para mim, Deus não usa muitos profetas para falar para mim. Falei, olha, que bom, significa que você está tão sensível à voz dele, que ele nem está precisando usar um de fora para falar com você. Ele está falando dentro e você já está entendendo. Glória a Deus! Aleluia. Filipenses 4:7. Aí ele vai falar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas isso é para quem? Para quem tem intimidade com o Espírito Santo. Porque ele vai entender. E aí aquela paz vai guiar ele. Aquela paz vai guardar ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ler também Romanos 8:17, que diz assim, ó. E se, presta atenção quando tem se, viu, gente? Se é uma condição. E se nós somos filhos, você é filho? Amém. Eu sou filha, amém. Logo somos herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluias, aleluias. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros, querido. Eu tenho uma notícia para você, se você não sabe, deixa eu te contar. Você é filho e ainda é herdeiro. Aleluias! Agora, você quer realmente ser herdeiro? Quer? Então você precisa padecer com ele. Sim. Você quer ser glorificado com ele? Sim. Se você padecer com ele, você vai ser glorificado com ele. Aleluias! Agora, Gisele, por que padecer, Gisele? É porque muitas vezes, queridos, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus vai te causar desconforto. Às vezes vai. Às vezes vai acontecer coisas que você não quer que aconteça. E aí você até reclama, né? Espírito Santo, olha, eu não estou entendendo nada. Peraí. Que desconforto é esse? Esse desconforto não é paz, não. Você confunde até. Você fala, isso aqui não é paz. Queridos, desconforto é uma coisa, paz é outra. Às vezes vai te causar desconforto. Ser guiado pelo Espírito. O que é um desconforto? É sair do conforto. Né? Às vezes ele vai tirar você do conforto. E aí, você vai ter que ir para um lugar que você não quer ir. Você vai ter que fazer algo que você não quer fazer. Por quê? Porque ele te deu a direção. Ele falou que é para você fazer. E quer saber de uma coisa? A vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Vai dar bom no final. Vai dar certo no final. Mesmo que você não esteja entendendo. E às vezes não é o lugar que as orientações humanas te levaria. Você conversa com alguém para tomar uma decisão, você conversa com seu psicólogo, você conversa com seu psiquiatra, com seu guia espiritual, com o coach que você tem. Paga caro por ele, amém? Glória a Deus, aleluia. Os coaches são bênçãos, né? E aí, você segue aquela orientação. Mas talvez a orientação humana é diferente da orientação do Espírito Santo de Deus. Porque o único que conhece o amanhã é Ele. O Espírito é Deus. Ele sabe do amanhã. E Ele vai te levar sempre para um lugar de renúncia. Um lugar de plantação de semente, que você joga a semente na terra e você não vê ela. Você olha lá e fala... Cadê a semente que eu plantei? Tô vendo nada aqui. Tô enxergando nada. Cadê? Ó, passou já 2, 3 dias, ainda nada. Esse negócio vai dar em nada, não, é? Um mês sem nada, não. Agora já desisti. Já tem um mês aqui, ó. Não tô vendo nenhum broto.
Aí, de repente, o de repente de Deus, ela começa a sair da terra, aquele brotinho mais lindo. E ela cresce, floresce, frutifica. Aleluias! É assim a caminhada com o Espírito Santo. Vai germinar um dia. Glória a Deus. E esse dia será o dia que você vai ser glorificado com Ele. Porque tudo que acontece na sua vida é para glorificar o nome de Jesus. E quando você segue a orientação do Espírito, a glorificação, você vai ser glorificado juntamente com Ele. Então, a caminhada com o Espírito Santo é uma caminhada de aventura. Sim, porque você vai se mover no sobrenatural. É só para quem tem fé. Sem fé, desculpa. Sem fé você não vai ver sua semente nascer. Sem fé, aliás, sem fé você nem vai seguir ele, porque você não vai entender nada. Você vai falar assim, esse ali, ó, não tô vendo nada ali. Você não tem fé? Como é que você vai onde você não tá vendo nada? Vai precisar da fé. Você vai enxergar pelos olhos da fé, você fala, eu vou, tem vitória lá na frente. Oh, a planta vai crescer. Aleluias. Gálatas 5, 25 ao 26. Se, olha de novo se, meu Deus, quanto se. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Você vive em espírito? Aí, se você vive em espírito, tá? Se. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Não tem a ver com você. Se você achar que tem a ver com você, não tem a ver com você. E é tão gostoso que não tem a ver conosco, sabe por quê? Porque quando não tem a ver com você, a responsabilidade também não é sua de dar certo. A responsabilidade é dele. Aleluias, aleluias. É ele que garante o dar certo, não é você. Então você descansa. Você vive uma vida de descanso e paz. Sim, tô nele, tô no Espírito, tô andando no Espírito. Então, descanso. Então a vanglória não combina. Outra coisa, pare de irritar uns aos outros. Não fique irritando uns aos outros. E pare de invejar uns aos outros. Não tem possibilidade de ficar com uma vida de inveja. Certo? Aí você vai olhar assim, onde tem amor em vanglória, irritação e inveja? Tem amor aí? Não tem. Não tem. Vamos então ler Gálatas 5, 26, 24. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5, 26 e 24. Adiantei demais aqui, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. É uma vida de renúncia. Não dá para fazer o que a gente quer. Eu falo que gente madura não faz o que quer. E aconteceu isso lá no meu trabalho. Eu falei com a minha colega assim... já era 2h da tarde, eu vou embora às 4, né? Falei, hoje eu tô com vontade de ir embora, marido em casa, os filhinhos em casa, cafezinho me esperando, já tô com vontade de ir embora. Ela falou, fala com a chefe e vai. Eu falei, não. Gente maduro não faz o que quer, faz o que tem que fazer. Então não, vou esperar às 4. Eu vou te ajudar a fazer a limpeza hoje, que lá quando dá... Faltando uns 15 minutos para terminar, a gente limpa o que a gente bagunçou. Então, a gente vai fazer a limpeza. E se eu deixasse ela sozinha, ela ia fazer a limpeza sozinha. Eu falei, não, vou ficar aqui com você. Então, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensão, heresia
inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Desculpa. É a palavra que disse. E se você não pegou aí uma lista, que tem uma lista de quem não vai herdar o reino do céu, é só você ir lá em Gálatas aí, o meu irmão vai colocar de novo na Gálatas quantos? 25, 19 que começa. Anota aí. Pode colocar no seu celular mesmo, ó. Ler Gálatas 5, 19. Até lá, pode ler até o 24, que você vai ver que tem coisa boa no final. Porque o 22 já fala assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gente, é fácil? Não é. Não é fácil. Ah, Gisele, mas não vai dar. É muito difícil. Eu não sou capaz de seguir tudo isso. É por isso que eu estou te fazendo um convite hoje. Seja guiado pelo Espírito. Ele vai te ajudar. Sozinho você não vai conseguir, mas com o Espírito Santo é possível. Porque Deus, ele não te dá uma ordem sem te dar a capacidade de obedecer. O que você precisa é ser guiado pelo Espírito Santo. Clame ele, viva com ele, perceba ele. Ele está aí com você, ele habita em você. Sorria para ele. Você já sorriu para o Espírito Santo? Eu marco um horário do dia, que todo dia naquele horário eu sorrio para o Espírito Santo. Eu dou um sorriso para ele. Faça isso. Converse com ele. Cante para ele. Ele é Deus. Ele é o Espírito Santo de Deus. Se relacione com ele. Saia do lugar comum. Eu estou te convidando, talvez o saia do lugar comum que você pensou quando eu falei seria no mundo natural. Não é não. É um posicionamento. A partir de hoje eu só faço o que o Espírito Santo me mandar. Eu estou assim, gente. Estou assim. Agora eu oro para tudo. Tudo eu pergunto para ele antes. Eu vou? Se o Senhor fala, vou no mercado hoje? Não, amanhã. Então eu vou amanhã. Chego lá, tá tudo na promoção. Olha que coisa boa. Ele te orienta. Ele te orienta. 2 Coríntios 3, do 3 ao 6. Porque já é manifesto. Ah, esse aqui, gente. Esse aqui é o que eu quero que você não possa sair daqui hoje sem entender isso aqui, ó. Por favor. Agora eu quero a sua atenção total agora. 2 Coríntios 3, do 3 ao 6. Eu vou até esperar colocar na tela. Isso, perfeito. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Você vai ler comigo, vamos lá? Porque já é manifesto que vós sois o quê? A carta de Cristo. Eu vim te anunciar que você é uma carta. Você não sabia, não? Você é uma carta. E olha, ministrada por nós e escrita não com tinta. Não foi escrita com tinta. Mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por isso que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós somos a carta. Eu quero que você entenda isso hoje, por favor. Você é uma carta, no qual o remetente é Deus. Essa carta tem um destinatário. Quem é o destinatário? Toda carta, para ser uma carta, ela precisa ter um remetente e um destinatário. Senão ela não é uma carta.
certo? Você é a carta. O remetente é Deus. Agora, quem são os destinatários? Quem é o destinatário? O destinatário é o seu próximo. O destinatário é quem está do seu lado. Na sua casa, o destinatário é o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Você é a carta para aquele marido ruim lá, que você chama de ruim, mas você é a carta para ele. Você é a carta para aquela mulher rixosa, que você fala que reclama demais o tempo todo. Você é a carta para ela. Você está sendo a carta para ela? Você é a carta para o seu filho, que às vezes não te respeita como você acha que deveria te respeitar, mas você é a carta para ele. Como está sendo essa carta? Essa carta está chegando, porque o remetente é Deus. Você está representando Deus na sua casa. Você está representando Deus no seu trabalho. Ah, mas como ficam os meus direitos? Eu preciso que você entenda essas duas coisas hoje. Se você entender duas coisas que eu vou falar aqui hoje, quando você for embora eu vou ficar satisfeita. A primeira, que você é uma carta. A segunda, sobre direito. Eu tenho os meus direitos, Gisele. Eu fui uma boa pessoa, eu trabalho muito. Eu tenho caráter. Eu mereço respeito. Eu mereço dignidade. Eu mereço que os meus filhos me respeitem. Eu mereço que o meu marido me trata bem. Eu mereço que a minha esposa me valorize. Eu mereço. Sim, você merece. Mas eu queria te falar hoje que a carta não está falando dos seus direitos. Os seus direitos serão reconhecidos por Deus. Talvez o seu marido, esposa, filho, chefe, colega de trabalho não vai reconhecer mesmo os seus direitos. E você quer porque quer que os seus direitos sejam reconhecidos. E você vai a Deus fazer o requerimento do direito. Você chega lá, Deus, eu vim requerer o meu direito de boa esposa, o meu direito de bom marido, o meu direito de bom pai, o meu direito de um bom funcionário na empresa, o meu direito de ser um cidadão correto. E você quer porque quer o seu direito. Mas a carta não está falando de direito. Quem escreveu a carta foi Deus. E quando ela chega no destinatário, sabe o que ela está falando? De amor. É uma carta de amor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Às vezes o fato de sermos uma carta fica esquecido. Mas eu quero dizer para você que essa carta não tem a ver com você. Ela tem a ver com o outro. Você já está salvo. Você já está sendo guiado pelo Espírito. Você já colocou sua vida em ordem. O Espírito Santo já está habitando e fluindo em você. Agora você precisa ser carta. Você precisa ser carta para o outro. Aleluias! Uma carta no trabalho, quando o chefe fala assim, eu vou te fazer fazer. Não tem nada que me irrita mais aqui no Quebec. Eu vou te fazer fazer. Je vais te faire ça. Je vais te faire coudre ça. Je vais te faire écrire ça. Eu vou te fazer fazer. E aí o sangue sobe para a cabeça na hora. Não, peraí, aí você espiritualiza. Ninguém, se do alto não for, revestido, poderá me fazer qualquer coisa. Né? Você espiritualiza. Nenhum poder foi te dado para me fazer. Se do alto não for te dado, já era, não vou fazer. Mas você é uma carta. Você vai fazer porque você é uma carta. Você vai dar o exemplo. Você vai refletir Deus, porque essa carta mostra o remetente. Essa carta fala do amor do Pai. E aí ali você coloca um colar escrito Jesus. Você coloca uma camisa
com um versículo bíblico, se é que você pode. Você coloca a pulseira e alguém vai te perguntar o que é essa frase? E você está representando Jesus, você está representando Deus, porque você é uma carta. Aleluias. Lembre nas suas atitudes, lembre nas suas ações que as pessoas estão lendo você. Elas estão lendo e quando elas leem, elas precisam encontrar Jesus. Aleluias. Deus está à procura de servos. Deus está à procura de cartas. Cartas que o adorem em espírito e em verdade. Até coloquei João 4:23 aqui. Mas a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você precisa ser verdadeiro. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que adorem o adoram em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não está à procura de plateia. Sabe o que ele faz? Ele levanta de manhã já adorando. Aleluia. Ele já levanta, se ele é sanguíneo, ele já levanta a mão para o céu. Glória a Deus! Esse dia vai ser um dia lindo, maravilhoso. Eu vou desfrutar desse dia. Se ele é melancólico, ele vai, Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu creio que o Senhor vai me ajudar hoje. Vou vencer essa melancolia, né? E, queridos, eu vou citar aqui de novo, eu já citei para vocês um exemplo que eu tinha do pastor Diego. Hoje ele é pastor lá nos Estados Unidos. Aonde lá, amor? Você sabe? Deerfield. Ele é pastor lá de uma grande igreja. Eu me lembro, nós morávamos em Betim. E nem ele era pastor, nem nós éramos pastores. E ali eu ia para o culto da sexta-feira. E o Diego, que não era pastor ainda, ele era assim, um pouquinho parecido assim, com o nosso irmão aqui. Ariel. Tem tantos dias que ele não vem na igreja que eu esqueci o nome dele. Ariel. Aí, ele era um pouquinho parecido. O pastor Diego, ele então, eu entrava ali, o culto da sexta-feira à tarde, era um culto de libertação, e eu ia para esse culto toda sexta-feira, e o pastor Diego, ele trabalhava na igreja, mas ele trabalhava assim mesmo, arrumando as coisas, organizando as coisas ali, limpando, recebendo as pessoas ali, ele fazia de tudo um pouquinho. Mas às vezes eu chegava lá, ele pegava o violão dele, e a sala que ele estava tinha uma janela. E eu via que não tinha ninguém lá com ele. E lá estava o pastor Diego adorando. Vem, esta é a hora da adoração. Sozinho. Cantando, louvando. E assim, parecia que a glória do Senhor estava naquele cômodo. Dava vontade de ir para lá também. E hoje eu vejo o pastor Diego dirigindo uma grande igreja, fluindo no Senhor. Não tem a ver com a posição que você está, queridos. Se você não entender isso, sair do lugar comum não significa que ele saiu de Betim, foi para os Estados Unidos e agora sim ele está fluindo no Espírito. Não. Ele já estava fluindo lá atrás, quando ele estava ali ajudando a organizar a igreja. Você pode fluir no Espírito limpando, você pode fluir no Espírito na sua casa, adorando, buscando. Aleluias. João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Continuando. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Foi só até. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de você ser carta. Você precisa sair por essas portas e ser uma carta. Na rua que você estiver andando, já sai semeando. Sai semeando. Eu passo ali, eu vejo o Simão que foi proibido de entrar aqui. Peço oração para vocês.
O Simão, ele vinha nos nossos cultos. Proibiram ele de vir. E eu passo ali, ele está sentado. Queridos, eu chego lá, coloco a mão no ombro dele, abençoo ele, oro com ele. Você precisa ser uma carta quando você sai. Não importa se você está no púlpito de uma igreja. Não importa. Seja a carta aonde você passar, um sorriso. Tem um outro senhor ali também. Toda vez que eu passo, eu dou um sorriso, cumprimento. No início ele não me cumprimentava, não. Ele olhava assim. Acho que ele pensava que a mulher é esquisita essa me cumprimentando. Mas hoje ele puxa conversa comigo. Hoje eu estava entrando, eu estou fazendo uma homenagem hoje na minha casa. Ele mora aqui. Disse que está fazendo uma limpeza hoje na casa dele. Falei, que bênção, bom demais. Ele vai ter culto hoje? Falei, vai ter culto. Mas eles foram proibidos de entrar aqui, queridos. Nós precisamos orar. A guerra é espiritual, né, Ângela? É espiritual. E nós vamos vencer essa guerra. Vamos vencer. Eles estarão aqui em breve, em nome de Jesus. É isso, tem a ver com isso. Tem a ver com o reino. Tem a ver com ir por todo mundo e fazer discípulos. Quem crer e for batizado será salvo. Você tem ido, tem feito discípulos, tem batizado seus discípulos? Eu achei tão lindo, porque a Ângela, ela tem feito um trabalho online, e ali online mesmo, ela recebeu pessoas e ela acompanhou pessoas, ela fez discípulos e ela batizou esses discípulos. Esses dias, é isso. Não tem a ver com uma placa de igreja, não tem a ver com o nome de alguém, não tem a ver com nada disso, tem a ver com o reino, tem a ver com você ser uma carta onde você estiver, seja nas redes sociais, seja na rua, seja no trabalho, seja onde for. Saia do lugar comum, saia dessa paradeira, saia desse conformismo, sai. Você vai passear no Brasil? Seja carta no Brasil. Antes de sair de casa, nós fomos passear no Brasil, né? E aí, na oração antes de sair, dei a mão nos meus filhos e nós oramos. E eu falei para eles assim, escutem uma coisa. Antes de sair, eu quero falar algo com vocês. Nós não estamos lá para sermos amados. Nós não estamos indo lá para sermos amados. Nós não estamos indo lá para receber, nós estamos indo lá para dar. Nós estamos indo lá para amar. Lembre-se disso. Vocês estão indo lá para entregar amor. Vocês estão indo lá para demonstrar o quanto vocês estão gratos por poder estarem lá. E foi lindo, foi a viagem mais linda que nós já fizemos. Mais linda, porque nós somos com esse coração. E nós distribuímos tanto amor, que depois que nós íamos embora, os parentes começaram a ligar. Nossa, foi bom demais estar com vocês. Nossa, foi o melhor momento. Por quê? Porque nós fomos com o entendimento certo. Você é carta, amém? Vai lá para ser carta. Glória a Deus. Continuando, irmão, você não pode ficar desanimado. Porque Jesus, ele conhece as suas limitações. Ele conhece a sua dor. Ele conhece onde o calo aperta. Ele sabe, queridos. Ele sabe que está difícil. Está difícil, pastora. Você não sabe o que eu estou passando, não. Eu posso não saber, mas ele sabe. Amém. E ele te prometeu uma coisa, eu vou estar com você. Por onde você passar, você não perdeu. Queridos, eu tenho falado muito isso. Deus não perde batalha. Você não perdeu, não aconteceu coisa errada, não. Tá tudo no controle. Tá tudo certo. Tá no controle dele. Se, tá? Se sois guiados pelo Espírito. Agora, se você está sendo guiado por psicólogo, por mente humana, por GPS errados lá, que você colocou o destino errado, sei lá o que você fez, seja guiado pelo Espírito. Faça uma oração antes de sair de casa. É tão lindo. Quando você faz uma oração antes, nenhum mal te acontece. Eu me lembro uma vez que eu estava indo do Shine para casa, com a Sandra no carro e 2 crianças. E ali, antes de sair do Shine, eu dirigindo. Eu fiz a oração antes, né? Vamos orar.
A gente faz a oração antes. E eu falei, Senhor, envia os teus anjos para estar em volta desse carro e nos proteja. E nós fomos. Quando eu fui pegar para a esquerda, e eu dei seta e entrei, vinha um carro, uma caminhonete atrás, uma caminhonete branca, e ela estava aqui atrás de mim. Eu entrei acreditando que ela ia deixar eu entrar, né? Não sei se o meu cálculo foi errado, se não foi, mas certo é que ela queria entrar assim, ó, na minha frente. Não tem aquelas... Quando você tá vindo para cá e logo após tem uma entrada também para cá, à direita. E a caminhonete queria entrar à direita. Ela fez assim e entrou na minha frente. Só que o carro balançou, queridos. Mas balançou. Eu falei, pronto. E foi um barulho tão forte. Eu falei, pronto, acabou com o meu carro. Falei, tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Tava todo mundo bem. Eu falei, olha, o barulho que fez e o balançar do carro, esse carro não é nada. Ah, eu imaginei que tinha rasgado toda a lateral. A Sandra também imaginou. E eu falei, olha, eu não posso parar aqui que eu tô na rodovia, a gente segue em frente. O retrovisor fechou assim. Retrovisor fechou. E aí eu falei, eu vou seguir em frente até um lugar que dê para parar. E fui embora. Cheguei num lugar onde deu para parar, parei e fui olhar o carro. Queridos, tinha pequenos arranhões no retrovisor. Os anjos do Senhor fizeram assim, ó, cobriram o meu carro. Eu não tenho dúvida. Não sei se você tem fé para acreditar que os anjos do Senhor estavam ali. O carro chacoalhou assim, ó. Os anjos do Senhor estavam ali. Convide ele para guiar a sua vida. Eu já estou finalizando com você, até os músicos já podem subir. Porque o que eu tinha para falar era isso com você. Eu quero que você saia daqui entendendo que você é uma carta. E você é uma carta de amor, queridos. Mas eu quero fazer um desafio. Os músicos vão subir prestando atenção no que eu estou falando, porque eu vou lançar um desafio aqui. E você também que é músico não pode perder o desafio. No dia de ação de graças, nós vamos fazer uma mesa ali atrás, bem linda. Nós vamos compartilhar a comunhão e o amor. Só que o desafio que eu tenho para você hoje é o seguinte. Você vai ser uma carta e vai lavar os pés de algum discípulo até lá. Você vai ser guiado por Espírito Santo e vai lavar os pés de um discípulo. Ou mesmo que não seja discípulo. Você vai ser uma carta de amor. Ah, eu vou pegar uma bacia e vou lavar os pés? Não, não. Você vai ser carta. A carta, ela entrega algo. O Espírito Santo vai te guiar e você vai entregar algo a alguém. E aqui no dia de ação de graça, você vai contar esse testemunho. Quem quiser, não vai ser obrigado, não. Tudo que você for fazer, faça com amor. Hoje eu estava fazendo pipoca para trazer para as crianças lá em casa. Falei, essa pipoca é uma carta de amor. Eu tenho que fazer a melhor pipoca que eu já fiz na vida. Tem a ver com isso, queridos. O melhor tempero que eu pude, eu coloquei ali. O melhor jeito que eu aprendi a fazer, eu coloquei ali. Eu pensei, é uma carta de amor. Por quê? Porque a criança que comer, ela vai lembrar, eu comi uma pipoca tão gostosa na igreja. É uma carta, queridos. Tudo que você faz é uma carta. Você está entregando algo para alguém. Você está entregando uma mensagem. Estão lendo você. Estão lendo as suas ações, suas atitudes. Amém? Vamos parar de evocar o direito? O direito é meu. Não, tudo bem. Deixa isso para lá. Vamos, Gisele, eu estou falando comigo. Pare de evocar direito. Isso é muito pequeno para você, Gisele. Isso é pouco demais para você. Você é carta. Você tem que transmitir o amor. Aonde você passar, onde você for, podem subir. Aleluias, glória a Deus. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. E Ele vai te mostrar coisas grandes, grandes e firmes que você nunca viu, que você não conheceu. Quando você sair desse lugar comum, você pode ficar de pé. Quando você sair desse lugar de comodismo, desse lugar de aceitação, de evocação de direito, saia desse lugar hoje. Vai para o lugar onde o Espírito Santo quer te levar, mas vai com fé, vai acreditando que o melhor de Deus está por vir.
Amém. Aleluias. Amém. Que Deus abençoe seu coração.